estudo de hoje, que é falar sobre hemorragia. Vamos lá. Então, o que é hemorragia? Hemorragia é a saída de sangue do espaço vascular, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos. Então, o que é que acontece, gente? 70% do corpo humano, ele é formado por líquido. E grande parte desse líquido é o sangue. Esse sangue, ele não fica solto dentro do nosso corpo, ele não fica lá solto. Esse sangue, ele passa por dentro de vasos sanguíneos. Vocês lembram lá de anatomia em sistema circulatório? Ele passa dentro de vasos sanguíneos, né? Os vasos arteriais e as veias, né? São dois tipos de sangue, o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue arterial é o sangue limpo, o sangue venoso é o sangue sujo. Mas eles passam por dentro desses vasos, que é como se fossem os canos, os caninhos, né? Então, quando é que a gente tem hemorragia? Quando esses vasos, eles são rompidos. Não importa aonde é que aconteça esse rompimento, se houver um rompimento de um vaso sanguíneo, é uma hemorragia. É óbvio que nem todas as hemorragias, elas são perigosas ou são preocupantes. Por quê? Porque se for um vaso sanguíneo pequeno, a hemorragia ela é contida rapidamente e não vai ter dano nenhum. Agora, quando essa hemorragia ela é abundante, certo? Quando é que uma hemorragia ela é abundante? Quando você tem uma grande perda sanguínea ou que você não consegue controlar o sangramento. Se ela não for controlada de imediato, a pessoa pode morrer em questões de minutos. Então, por isso que é importante a gente conseguir identificar essas hemorragias. A gente vai ver os tipos. A hemorragia externa é fácil, porque você vê o sangue saindo e fica fácil, tá vendo o sangue, tá? Agora, a interna é um pouco mais complicada para a gente conseguir identificar, mas também existe alguns sinais e sintomas que presentes na vítima que dá para você identificar. Normalmente, as hemorragias é causada por cortes, fraturas, esmagamento, tumores, ferimentos, entre outras coisas. Aqui, gente, a hemorragia ela pode ser classificada quanto ao tipo, como eu já falei, externa e interna, a gente vai ver. Mas também a hemorragia ela pode ser classificada quanto ao vaso atingido. Ou seja, qual tipo de vaso sanguíneo ocorreu esse rompimento. Se vocês lembrarem lá de sistema circulatório, lá em anatomia, o sistema circulatório ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né? E os vasos sanguíneos, a gente tem as artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do coração em direção ao nosso corpo. Ele é rico, esse sangue que circula dentro desses vasos é rico em oxigênio e nutriente, e ele passa por todo o nosso corpo para nos dar justamente o oxigênio e o nutriente para nos ter energia. Já os vasos venosos, né, as veias, elas partem do nosso corpo em direção ao coração. Ou seja, o nosso corpo, nossas células, a gente utiliza esse oxigênio, esse nutriente que veio do sangue. Só que ao utilizar essa substância, a gente produz um lixo, as nossas células produzem um lixo. E esse lixo tem que ser jogado para fora do nosso corpo. Como é que a gente elimina esse lixo? Pela urina, pela respiração. Então, todo o sangue, todas essas substâncias tóxicas, como gás carbônico, como ureia, creatinina, ácido úrico, todas essas substâncias tóxicas que nossas células produzem quando a gente queima energia tem que ser eliminada. Então, as nossas células jogam para dentro do sangue novamente, só que agora é o sangue venoso. E o sangue venoso leva lá para o rim, que o rim vai tirar uma parte dessas toxinas, depois volta, vai para o coração, que o coração manda para o pulmão para a gente eliminar o gás carbônico. E assim ocorre a circulação sanguínea, né? E temos os capilares. O que são os capilares? São vasos sanguíneos muito finos, que eles ficam mais nas extremidades, e é ele justamente que faz essa troca de sangue arterial com sangue venoso para poder entrar dentro das células. Então, de acordo com o tipo de vaso sanguíneo que é rompido, você tem um tipo de hemorragia.
uma hemorragia que você vê que o sangue ele é intermitente. O que é um sangue intermitente? Ele não é contínuo, ele fica assim, ele sai em jato, ele sai, aí para. Sai e para, é como se fosse pulsando. Na verdade é isso, toda vez que o coração se contrai, toda vez que o coração bate, ele vai empurrando esse sangue e aí é a hora que você vê esse sangue sendo esguichado. Então, quando você tem um rompimento de uma artéria, você tem essa saída intermitente de sangue, ou seja, ele fica saindo e para de sair. Aí sai de novo, para de sair, de acordo com os batimentos do coração, né? E esse sangue ele é vermelho vivo e ele sai em forma de jato, certo? Sai gotículas para tudo quanto é lado. Já o sangue venoso, como o sangue que passa por dentro das veias não tem tanta força, porque o coração de certa forma não está empurrando, esse sangue ele sai escorrendo, né? Ele é um sangue contínuo, é uma saída contínua, é escorrendo. E normalmente esse sangue ele é um pouco mais escuro, né? É um sangue vermelho escuro. Já os capilares a gente vê muito em raladuras, né? Escoriações, que a gente também vai falar sobre ferimentos, provavelmente só em agosto. E aí a gente vai falar de cada tipo de ferimento, e um dos ferimentos é a escoriação, que é justamente a raladura. Quando você rala, você não vê o sangue escorrendo. Você vê pequenos pontinhos vermelhos, né? Que você passa a mão, nem suja a mão às vezes, ou se suja muito pouco de sangue. Por quê? Porque os capilares, eles são vasos sanguíneos tão finos que pouquíssima quantidade de sangue passa dentro dele. Ele fica mais nas extremidades do nosso corpo, né, na nossa pele. Por isso que quando você só rala, só fica aquela manchinha vermelha, aqueles pontinhos vermelhos, né? E aí a saída de sangue é pequena. Então, só da gente ver a hemorragia, se for hemorragia externa, no caso, você sabe qual foi o vaso atingido, só pela característica como o sangue vai sair. E de acordo com a origem, a hemorragia ela pode ser interna ou externa, certo? A hemorragia externa, vamos começar pela externa, ela é muito fácil de identificar. Por quê? Porque é quando o sangue está saindo. Então, se o sangue rompe, normalmente é quando você tem um rompimento da pele. Quando você rompe a pele, esse sangue vai sair por aquele ferimento. Então, é muito fácil você identificar uma hemorragia externa. É porque logo o sangue vai sair logo de imediato. Já a hemorragia interna, ela é mais complicada para você identificar. Por quê? Porque você teve o rompimento desse vaso sanguíneo, mas o sangue não saiu para fora do seu corpo, certo? Então, a maioria ela não é visível. Por que não é todas? Porque existe algumas hemorragias internas que você vê o sangue saindo. Ah, então, professora, é externa? Não. Quando você tem uma hemorragia e o sangue sai por orifícios naturais, professora, como assim? Você teve uma hemorragia e tá saindo sangue pela boca. Boca não é um orifício natural do nosso corpo. Tá saindo pelo nariz, que é um orifício natural, pelo ouvido, pelo ânus, pela vagina, ou seja, pelo olho. Então, qualquer hemorragia que o sangue ele está saindo por um orifício natural, ele é considerado mesmo... Ah, professora, mas eu tô vendo sangue. Certo, mas esse sangue tá saindo de onde? É do ferimento, é do rompimento da pele? Não, ele levou uma pancada na cabeça e tá saindo sangue pelo ouvido. E isso é uma hemorragia interna, porque ele teve um rompimento de algum vaso sanguíneo na cabeça e o sangue tá saindo pelo ouvido, por um orifício natural. Então, é uma hemorragia interna. Deu para entender, gente? Deu para entender por que às vezes o sangue saindo é interna e não externa? Entendi, professora. Pronto. Eu queria. Mas aí, gente, a maioria não sai sangue de lugar nenhum. E aí, professora? Se não tá saindo esse sangue, como é que a gente vai saber que a pessoa tá com hemorragia interna? Aí, gente, é através dos sinais e sintomas
que essa pessoa apresenta, certo? Porque uma pessoa que está tendo hemorragia, ela não tá normal. Ah, eu tô normal. Não, não tá, certo? Ela tá apresentando algum tipo de sinal ou sintoma que indica que ela não tá bem. Então vamos lá identificar. Então todos esses aqui são sintomas de uma pessoa que está tendo hemorragia interna, certo? Pulso rápido e fraco. Então, quando você faz a pulsação dele, eu não sei se vocês tiveram aula sobre isso, mas aonde tem o seu polegar, tem a tua mão, você vira a sua mão, onde tem seu polegar, lá no pulso, né, em direção ao seu polegar, se você pegar seus dois dedos, o indicador e o médio, e fazer uma leve pressão nessa região do pulso, você sente um pulso, né, pulsando. Ali é a frequência cardíaca, é a velocidade com que seu coração está batendo. Uma pessoa que está tendo hemorragia, você quase não consegue encontrar esse pulso. Só uma pessoa muito experiente, porque esse pulso ele fica fraco, certo? Fica lá longe, bem fraquinho, mas ele fica acelerado. Por que ele fica acelerado, professor? Porque você está perdendo sangue e o seu coração, ele tenta compensar. O seu coração, ele entende que ele precisa bombear mais sangue para poder chegar sangue naquele local. Só que quando chega, sai o sangue para fora daquele vaso. Por isso que ele fica rápido, mas fica fraco. Por quê? Porque ele não tem pressão dentro dos vasos sanguíneos, porque ele está saindo para fora. A respiração fica rápida e artificial, que também é outro indício. O nosso sistema respiratório, ele percebe que o nosso corpo não está recebendo oxigênio suficiente. Por que ele não está recebendo oxigênio suficiente? Porque o sangue que está saindo com o oxigênio que deveria ir para as nossas células. Então fica com deficiência. E aí com isso a pessoa fica não fica respirando direito, a respiração fica muito artificial ou muito superficial, e o pulmão ele tenta compensar, fazendo com que você respire mais rapidamente. A pele fica pálida, então a pessoa fica branca, sem cor, fria, inclusive, professor, mas uma pessoa que já é branca, você abre o olho dela e olha a conjuntiva, que é aquele negocinho que fica rosado ou vermelho. Se tiver branco, ela tá pálida, certo? A pele fica fria e úmida, ela fica tendo aqueles calafrios, né? Fica suando, e se você pegar na pessoa, ela tá preguenta do suor gelado, né? Ela tem a sudorese, que é justamente esse excesso de suor. As pupilas ficam dilatadas, que a gente chama de midríase, que são as pupilas, é aquela petequinha do olho, certo? As pupilas, ou elas dilatam, ou elas se contraem. Dilatar é crescer, contrair é ficar pequena. Quando ela dilata, a gente chama de midríase. Quando elas ficam pequenininhas, a gente chama de miose. Naturalmente, nossa pupila, ela cresce e diminui, Quais as situações? Se você estiver num local escuro, quanto mais escuro, sua pupila vai dilatar, vai crescer. Quando você está num local muito claro, sua pupila diminuir, ela se contrai. Mas uma pessoa que está tendo hemorragia, que provavelmente já está tendo comprometimento neurológico, porque está faltando sangue na cabeça, você pega uma lanterna, até a lanterna mesmo do próprio celular, coloca no olho da pessoa, abre o olho, coloca no olho. Se a pupila não contrair, ou seja, se ela ficar dilatada, significa dizer que ela já está entrando em choque hipovolêmico, que é justamente, nós vamos ver depois os tipos de choque, que é justamente por diminuição do volume sanguíneo, ou seja, ela está com hemorragia. Sente fraqueza, frio, mal-estar, sede, muita gente até vomita, tem náuseas, fica vomitando. Sede excessiva, você pode dar o tanto de água que você quiser, que a pessoa não mata a sede. Sente ansiosa e agitada e perde a consciência, certo? Então, são alguns sinais. Professora, todos sentem isso. À medida que a hemorragia
vai piorando, ela vai sentindo, vai intensificando esses sintomas, mas é basicamente esses aí, certo? Quais são os cuidados diante de uma vítima com hemorragia interna? Você vai manter a vítima em repouso e agasalhada, aplicar saco de gelo no ponto suspeito da hemorragia, se você souber. Por exemplo, ela levou uma pancada no abdômen. Uma das regiões que você tem maior chance de ter hemorragia interna é justamente pancada na região do abdômen, certo? Porque a gente tem regiões no abdômen que, como a gente não tem proteção do sistema esquelético, né? Porque a gente não tem ossos na parte anterior, na frente, qualquer pancada, por exemplo, você pode atingir o baço, que é uma região que fica na região abdominal, que ela é muito fácil de sangrar. Então, normalmente, quando você tem uma pancada no abdômen, a gente já suspeita de hemorragia interna e normalmente é fratura no baço. Fratura não, é hemorragia no baço, certo? Então, por exemplo, levou uma pancada no abdômen, tá sentindo algum desses sintomas, você faça compressa com gelo. Por quê? Porque o gelado, ele contrai os vasos sanguíneos. O morno, o quente, faz dilatar. Então, se você quiser parar o sangramento, você bota algo gelado. Mas lembrando, como eu coloquei aqui na imagem, você nunca, jamais pega o gelo e coloca diretamente em cima da pele, do braço, do abdômen, não importa onde seja. Por quê? Porque o gelo, ele queima. A gente vai ter aula sobre queimadura. E o gelo, ele queima tanto quanto o fogo. Então, você não pode colocar o gelo diretamente em cima da pele. A gente sempre protege a pele com um pano e coloca um saco de gelo em cima. Manter as funções básicas e remoção para o hospital, chamar SAMU. Hemorragia interna, não tem muito que a gente conseguir reverter em casa. É chamar o SAMU porque é extremamente grave, é uma emergência, certo? Tem que ser atendido quanto antes. A gente mantém o paciente, a vítima em repouso, coloca gelo, se a gente souber aonde foi a pancada, e SAMU. E já na hemorragia externa, existem algumas medidas que a gente pode fazer, como por exemplo, a primeira, logo de imediato, isso serve para grandes hemorragias, como até aquela pequena na sua casa. Às vezes a gente está cortando uma coisa, corta o dedo. É óbvio que isso não precisa chamar SAMU nem para ir para o hospital. Você contém a hemorragia em casa mesmo. Então, como é que é feito? Você faz compressões. Você pega um pano limpo e aperta no local. Fica apertando, certo? Nunca, porque normalmente assim, as pessoas colocam, ficam comprimindo. Deixa eu ver aqui se parou. Aí tira o pano de cima. Na hora que você tira, o sangramento volta novamente. Então, tem que ficar comprimindo aquela região, certo? Quando é grandes hemorragias, o pano que você utilizou, lembrando um pano limpo, porque senão você vai causar uma infecção na pessoa. Aquele pano normalmente vai ensopar de sangue, certo? Porque é muito sangue, então o que é que você vai fazer? Você nunca deve tirar aquele pano que está em contato com o ferimento. Você só faz pegar outro e joga por cima. Nem que junte um monte de tecido um por cima do outro. Mas se você retirar aquele que está em contato com o ferimento, às vezes o próprio tecido já está criando uma certa camada, diminuindo o sangramento. Se você retira, é igual uma casca de ferida, né? Você está com a ferida, criou a casca, está lá sem sangrar. Na hora que você tira a casca, volta a sangrar. Então, é o mesmo mecanismo. Então, se for uma hemorragia muito extensa, a gente vai só colocando um pano sobre o outro e emergência, certo? Chamar SAMU ou imediatamente ir para o hospital, certo? Se o ferimento for em membros, por exemplo, no braço ou na perna, em membros, aí você levante ele, deixe ele mais alto, como por exemplo aqui na imagem o braço. Por quê? Porque se você deixar esse braço baixo, todo o sangue do corpo vai em direção àquele ferimento para sair. Se você eleva, bota para cima ou a perna que aconteceu o ferimento ou o braço, somente o sangue que está nessa região é que vai sair, certo? Porque o sangue que está na região mais baixa tem dificuldade para sair.
Mas, professor, às vezes a hemorragia é tão grande que não adianta. Se você tiver algum conhecimento em relação à anatomia, em relação ao local onde ficam as grandes artérias, que normalmente, gente, hemorragias externas, que você tem mais dificuldade para controlar o sangramento, são hemorragias arteriais, ou seja, que atinge artérias, porque o sangue ele sai com muito mais força, porque o coração está empurrando esse sangue, então a perda de sangue é maior. Então, às vezes fica um pouco difícil de você controlar esse sangramento, porque mesmo você comprimindo, o coração fica empurrando esse sangue e aí ele sai com grande velocidade. Então, se você conhecer as regiões anatômicas das artérias, você pode tentar pressionar aquela artéria que foi rompida. Isso serve se a hemorragia for arterial. Por exemplo, tá tendo hemorragia aqui no braço, né, na região do antebraço, e foi um arterial, porque estou vendo saindo, esguichando, então provavelmente atingiu a artéria braquial. Então você pressiona um pouco acima da lesão a região da artéria, que aí vai diminuir o sangramento. Mas para isso, precisa você ter um mínimo de conhecimento em relação à anatomia, precisa ser uma hemorragia arterial, porque venosa não vai funcionar. Então, nem sempre isso funciona. A melhor forma mesmo é você fazendo as compressões no local e emergência o mais rápido possível, certo? Professora, tem algumas situações que não tem nem como a gente fazer a compressão do local do ferimento para tentar estancar a hemorragia, certo? Como, por exemplo, aqui na imagem, sofreu uma amputação. Professora, se sofreu uma amputação, como é que eu vou comprimir essa região aqui para parar de sangrar? Não tem como, gente. Não tem. Aí existe uma técnica que a gente utiliza, o torniquete. Esse torniquete, eu vou mandar junto com esse slide, na segunda-feira, junto com esse slide eu vou mandar um outro vídeo, vai ser 2 vídeos, vocês não deixem de assistir. Eu acho que eu vou até colocar o link dele no grupo de vocês, para vocês já assistirem, que mostra como é feito esse torniquete, certo? Esse torniquete, ele pode ser feito com um pedaço de pau, uma caneta, onde você vai na região onde foi afetado, um pouco acima, em torno de 15 centímetros a 20 centímetros, você vai amarrar um pano e vai torcer até parar o sangramento. O torniquete não é uma técnica que deve ser utilizada em qualquer tipo de hemorragia, certo? Por quê? Porque corre o risco de, ao utilizar esse torniquete, aquela região que fica após o torniquete, ela morrer e precisar ser amputada ainda mais. Porque essa região fica muito tempo sem receber sangue, e aí a gente sabe que qualquer região do nosso corpo que fica sem receber sangue, ela morre. Então tem que ter esse cuidado em relação ao torniquete. Então, quando é que se faz esse torniquete? Só em casos de membros decepados, ou seja, quando você realmente tem amputações, ou lacerações, ou esmagamento, um carro passou em cima das pernas, tá só, entendeu? Aí sim, nessas situações a gente faz o torniquete. E esse torniquete, ele não pode ser apertado o tempo todo, tem que ser afrouxado. Então, existem algumas técnicas. No vídeo que eu vou mandar pra vocês, tem explicando bem direitinho como é que é feito. Porque, infelizmente, como a gente não tá tendo a prática, né? Mas, muita fé, quando voltar, a gente vai fazer prática em relação a torniquete, certo? Outro tipo de hemorragia, muito comum, inclusive em casa, e infelizmente a maioria das pessoas faz errado, é a hemorragia nasal, o sangue saindo pelo nariz. O que é que acontece? A região do nariz é uma região que você encontra muitos vasos sanguíneos, muitos. E esses vasos sanguíneos, eles são bem frágeis. Eles quase não têm proteção, então qualquer coisa, eles podem romper e ter um sangramento. Então, às vezes, só em você botar muita força, né, esforço excessivo, você pegar muita força, coisa muito pesada, sobrecarrega essa região do nariz e rompe um vaso e tem um sangramento. Você num local muito quente, por isso que na nossa região, quando está muito quente, muitas pessoas relatam que sangra nariz.
Porque o que é quente dilata. E aí esses vasos sanguíneos, por ser muito frágeis, ele rompe com facilidade. Sol excessivo, umidade baixa, assoar em excesso ou ficar futucando o nariz, porque aí você pode romper esse vaso, ou pode estar relacionado a alguma doença. Certo? Ó, quem tem sinusite, rinite, que são inflamações nessa região do nariz, tem muito sangramento, principalmente nessa época mais seca, nessa época mais de calor. O que é que a pessoa faz? Alguém sabe, pode me dizer o que é que faz quando começa a sangrar o nariz? Ou vocês nunca sangraram o nariz? Não, professora, eu nunca cheguei a sangrar o nariz, não. Não? Ninguém nunca sangrou o nariz? Gente, a próxima aula só começa às 10h45, então eu vou ficar um pouco mais para poder terminar esse assunto. Pode ser? Pode. Pronto. Mas eu vou explicar aqui. Normalmente, o que é que a pessoa faz quando tá sangrando o nariz? O povo levanta a cabeça. É ou não é? Alguém já viu? Levante a cabeça, né? Bota a cabeça pra... levanta a cabeça. É sim. Tem gente que sabe que eu já ouvi gente dizendo que pega algodão, queima o algodão e bota a pessoa pra cheirar. Vocês já viram isso? Tem de tudo. Tá tudo errado, gente. A forma correta... Espera aí que eu mexi aqui num lugar errado. A forma correta de você... Ó, é isso aqui que o povo faz, ó. Certo? Tá vendo aqui essa imagem? Ó, aqui o xizinho. Não pode ser feito isso. Se o nariz estiver sangrando, não pode levantar a cabeça para trás. Por quê, gente? Porque, lembra lá em anatomia, a região das fossas nasais e da boca, aqui, lá na faringe, elas se juntam. Se você tiver com muito sangramento, esse sangue ele pode ir em região da laringe, vai para dentro do pulmão e você se engasga, você se afoga com o teu sangue do teu nariz, principalmente se ele for em grande quantidade. Então não pode ser feito isso. Qual é a forma correta? Essa daqui, ó. Você vai se inclinar para frente, certo? E apertar o nariz. Ficar tampando o nariz no mínimo por 10 minutos, certo? Outra coisa, para você passar o mais rápido possível esse sangramento, é você pegar compressas de gelo e colocar em cima do nariz. Você pegar compressas de gelo e colocar em cima do nariz, para rapidinho o sangramento, certo? Então, você vai se inclinar para frente, não é para trás, é para frente, porque para trás o sangue pode ir em região do pulmão e você se afoga, se engasga com sangue. Você vai inclinar para frente, apertar o nariz e fica lá apertando por uns 5 a 10 minutos. E para passar mais rapidamente, coloca compressas de gelo. Não assoe o nariz, porque se você assoar o nariz aí é que vai sair sangue mesmo. Não cutuque o nariz. Professores, se por acaso depois de 10 minutos que eu tô nessa posição, inclinada para frente, apertando o nariz, coloquei compressa de gelo e o sangue não parou. Aí, gente, vá para o hospital rapidamente, porque aí não é um sangramento normal, certo? Provavelmente pode estar relacionado até mesmo a um AVC hemorrágico, certo? Então, se depois de 10 minutos você inclinada para frente, apertando o nariz, colocou compressa de gelo, o sangramento não parou, vá para o hospital. Que aí pode estar relacionado a outros problemas. Também temos a hemorragia de estômago. Como é que a gente sabe, professora, a hemorragia de estômago? Porque vem vômito com sangue. O vômito com sangue, o termo técnico que a gente chama de hematêmese. Êmese é vômito. É o termo técnico que a gente dá para vômito. E hema é de hematócrito, que é sangue. Então, hematêmese é vômito com sangue. Então, normalmente, quando a hemorragia é no estômago, professor, em quais situações? É muito comum as pessoas terem gastrite, certo? O que é gastrite? É uma inflamação no estômago. O que é inflamação? É ficar vermelho, ficar ardendo. Por isso que a pessoa que tem gastrite tem azias e tal. Quem tem gastrite, se não tratar, ela corre o risco
daquela gastrite que só estava inflamada, que só estava vermelha, ela causar um ferimento. E aí esse ferimento é o que a gente chama de úlcera gástrica ou úlcera péptica, certo? Que é a úlcera no estômago. Essa úlcera já é o ferimento, já feriu, como está aqui na imagem. Então, se ela feriu, ela corre o risco de sangramento, de hemorragia no estômago. É uma situação gravíssima, a pessoa pode morrer rapidamente porque é uma hemorragia interna, certo? Aqui é um exemplo de hemorragia interna. E muitas vezes a gente consegue diagnosticar justamente por causa desse vômito com sangue, certo? Tem náuseas, mal-estar, cólicas, está mais ou menos relacionado a isso. E, professor, às vezes o sangramento é tão pouco que você nem vê. Às vezes sai pelas fezes. As fezes ficam bem pretas e muito fedidas, mais fedidas do que o normal, que é uma fezes, né? E por que ela fica muito preta? Porque é o sangue digerido. Começou a sair sangue aos pouquinhos. Aí ele não vomitou, mas foi digerindo e saiu nas fezes. A gente chama de melena. O que é melena? São as fezes com sangue e normalmente são fezes escurecidas, certo? E muito fedidas. Então nem sempre essa úlcera, ela se rompe e sai aquele sangue muitão. Não. Às vezes é um sangue bem pouquinho, a pessoa só fica com dor de estômago, com náuseas, mas nem chega a vomitar. Às vezes vomita, mas é só umas ragenzinhas de sangue. Não precisa ser igual a que está na imagem, não. Então, normalmente a gente desconfia que pessoas que já têm gastrite, se começar a reclamar muito de dor no estômago, de as fezes muito escurecidas, vomitando, a gente já desconfia de hemorragia no estômago, viu? Oi, alguém? Professora, Oi. mas tem algum tratamento assim para gastrite? Gastrite tem. A gastrite, gente, existe medicamentos quando você está em crise e, na verdade, a gastrite é muito mais prevenção. Então, você evitar os alimentos que atacam mais a gastrite, que são alimentos gordurosos, alimentos industrializados, refrigerante, fumo, cigarro, bebida alcoólica, né? Comidas muito condimentadas, muito apimentadas. Isso faz aumentar mais ainda a irritação, certo? Que a gastrite é só a irritação, é só ficar vermelho. Não tem ferida ainda, não. Professor. Oi. Mas no caso não tem cura, ou tem? É muito difícil você conseguir cura, gente, porque dentro do estômago ela é uma mucosa. E a mucosa ela é bem mais sensível do que a nossa pele. E o tempo todo você fica como se fosse magoando, né? Não sei se vocês entendem esse termo. Mas como se estivesse mexendo com aquela região. Então ela é difícil de você dar um repouso. Porque você sempre vai se alimentar. Toda vez que você alimenta, a comida vai ali para dentro do estômago. Então, e outra, o próprio estômago ele tem suco gástrico, que são ácidos que piora ainda mais essa irritabilidade. Então, por exemplo, a maioria das medicações que são para gastrite é para reduzir esse suco gástrico, é para diminuir a azia, né? Então, a gente só ter a gastrite não causa muito problema. O problema maior é se você não ter esses cuidados em relação à alimentação e também se tiver uma bactéria. Normalmente quando a gente faz endoscopia, que é o exame para fazer o diagnóstico, eles fazem o exame da bactéria. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Mas o exame da bactéria. A bactéria é H. pylori. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Tem um professor, que também eu assim fico assim curioso para saber qual é a diferença da gastrite normal para a gastrite nervosa. Vou explicar, viu? Se eu só falar dessa do H. pylori, essa bactéria H. pylori nem todo mundo tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem gastrite, eu já fiz 2 endoscopias. Minha gastrite ela é moderada. Ixi, me engasguei. Mas todos os exames que eu fiz não dá a bactéria. Então o risco da minha gastrite virar uma úlcera, virar ferida, é quase zero. Porque a maioria das úlceras no estômago, elas ocorrem em pessoas que têm a bactéria. Professor, e se eu fizer e der a bactéria? Aí tem um tratamento, faz um tratamento com antibiótico, mata a bactéria e aí tudo bem. O problema, as pessoas que viram úlcera, gente, são pessoas que não cuidam, são pessoas que bebem muito álcool, são pessoas que têm a bactéria, que nunca fizeram tratamento.
E aí chega nesse estágio, viu? Aí tem essa hemorragia. Professor, existe gastrite normal e gastrite nervosa? Não, certo? É termos que o povo utiliza, inclusive você encontra até médicos, profissionais de saúde falando como se fossem diferentes. Oi. E em relação à gastrite erosiva? A erosiva não a erosiva é justamente a úlcera. Erosiva é que causou já o ferimento, é a úlcera gástrica. Gastrite erosiva já é a que causou o ferimento. Já tem um ferimento, não é só inflamação. Mas voltando aqui, gastrite nervosa é a gastrite normal. Não é só uma gastrite só, gente. O problema é que tem pessoas, cada pessoa sabe o que ataca a sua gastrite. Tu tá entendendo? Cada pessoa sabe o que ataca. Por exemplo, eu não posso tomar Coca-Cola que eu sinto a minha gastrite, azia, aquela queimação no estômago. Certo? Se eu fico muito nervosa, quando a gente fica muito nervosa, a gente aumenta a produção de várias substâncias no nosso corpo, inclusive do suco gástrico do estômago. Então, pessoas que ficam nervosas, aumenta a quantidade de produção de suco gástrico, aí tem a crise de gastrite. Aí o povo chama que é uma gastrite nervosa. A gastrite nervosa é quando, por causa do seu estresse, do seu nervosismo, começa a inflamar, né, a doer o seu estômago, a ter azias, a ter queimação, porque tá com a gastrite atacada, certo? Mas não quer dizer que é um tipo. Na verdade, é que o estresse, o nervosismo é uma das coisas que ataca a sua gastrite, certo? Mas não é que seja um tipo. Gastrite é gastrite e pronto. Gastrite é a vermelhidão. Aí tá vermelho o local, tá ardendo, tá sensível. E úlcera é já ferimento. Viu? O que você deve fazer quando a pessoa apresentar esse tipo de sintomas? Não dê líquidos à vítima. A gente tem mania de tudo dar água para esse povo. Ah, dê água para isso, dê água ardente, água com açúcar. Gente, na dúvida, não dê nada para a pessoa ingerir em nenhuma situação. Colocar gelo no local do abdômen para tentar diminuir a hemorragia e hospital imediatamente. Lembrando que muitas vezes você não percebe logo de imediato. Passa dias a pessoa com dor de estômago, não aguenta nem triscar, não consegue se alimentar. As fezes ficam escurecidas. Às vezes nem sai sangue pelo vômito, sai pelas fezes, aí tá escura. Então a gente deve sempre observar isso, viu? E tem a hemorragia dos pulmões. Professora, como é que eu sei que a pessoa tá tendo hemorragia no pulmão? É do pulmão e não é do estômago, porque o sangue fica saindo pela boca também. Porque a pessoa tem tosse, e quando ela tosse, que vem sangue, é espumoso. Vem como se fossem umas bolhas. Esse sangue pode sair pelo nariz, pode sair pela boca, e normalmente está associado a isso. Quem tem tuberculose, um dos sintomas, nem todo, gente, a maioria das pessoas tem tuberculose e não apresenta sangramento, certo? Mas um dos sintomas que algumas pessoas podem apresentar é justamente o sangramento proveniente do pulmão, e esse sangramento é assim, primeiro a pessoa vai tossir, tosse, e aí ela sai sangue, e esse sangue ele é espumoso. Por que ele é espumoso? Porque ele veio lá do pulmão, cheio de ar, por isso que parece também dessa forma. E aí também é emergência, não tem o que você fazer em casa. Ou chama SAMU ou leva imediatamente para o hospital. Certo, gente? Alguma dúvida? Segunda-feira eu coloco esse slide, coloco o vídeo da aula, coloco o vídeo do torniquete e a atividade. Lembrando mais uma vez, coloca as atividades em dia e fique atenta aí às informações, que provavelmente até o final da semana vocês vão receber informações em relação às avaliações, viu? Um abraço a todos, tenham um bom dia e até... Professora, eu coloquei essa atividade em dia já. Ótimo, certo? Pois e o restante também, bota em dia.
Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Professor, fez a chamada. Eu faço a chamada, à medida que vocês vão entrando, eu já fico com a lista aqui do meu lado. Aí eu fico anotando. Quem tá entrando, aí eu já vou colocando presença. Viu? Ah, tá bom. Já tá tudo ok. Professora, Simara é Francimara. Simara é Francimara, eu sei. É Francimara. Viu? Um abraço.